de agora. E tendo jogadores de velocidade pelo corredor central e tudo mais. Eu queria ouvir um pouco das tuas intenções para ele e compreender se, uma vez ele voando, talvez o papel do Pedro e do Arrascaeta fique em duplicidade em alguns jogos e o Bruno Henrique comece jogando por dentro, como foi em outros times teus? Boa noite a toda a gente. Em primeiro lugar, queria desejar umas boas Páscoas à nação, a todos aqui presentes. Em segundo lugar, valorizar o ambiente hoje no estádio, foi magnífico, com as famílias, com as pessoas, a apoiar a equipa durante todo o tempo. Relembrar que mesmo em Red Bull a equipa não teve uma prestação satisfatória e o apoio da nossa claque foi durante todo o jogo. Por isso é importante, eles são um 12º jogador importante para nós. Em relação à situação do Bruno Henrique, o Bruno Henrique toda a gente conhece, é um dos jogadores mais importantes desta última década do Flamengo. É um jogador que pode fazer no ataque 3 posições, quer por fora, quer por dentro como segundo, quer por dentro na frente. Muda um pouco aquilo que é as características do jogo. Com certeza que é uma coisa importante, que é o nosso efetivo. E hoje já vou passar na análise, que a análise justifica um pouco esta situação dos jogadores. Eu falei aos jogadores agora no fim do jogo e disse: só foi possível uma segunda parte determinante como esta, porque na primeira parte as nossas dinâmicas, a nossa atitude, a nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. Eu falei com o treinador contrário e ele disse: pô, na segunda parte já não tínhamos pernas para andar atrás de vocês. E é o que eu disse aos jogadores: com o nosso elenco que temos, as soluções que temos, nós temos que colocar logo de início uma intensidade desta forma no jogo, provocar desgaste ao adversário. Muitas vezes não vamos fazer o gol, muitas vezes vamos fazer, porque tivemos 2 situações na cara do gol que acabámos por não fazer, a bola não foi no gol, mas tivemos na primeira parte essas 2 situações. Mas provocamos um desgaste no adversário. Quando, na segunda parte, voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, mesmo falhando, mesmo um gol anulado, mesmo o jogo ficando interrompido durante 5 minutos, que podia tirar o ritmo, mesmo contra esses handicaps todos, a equipa, sofrendo um gol, tanto por cima do jogo, sofrendo o gol, fomos capazes ainda de fazer 3 golos e ganhar de forma meritória o jogo. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. Jardim, boa noite. À sua direita, aqui. À sua direita, aqui, à direita. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Pô, você está longe. Tá carregando o computador aqui. Pensava que estava chateado com este pessoal. Não, ainda não estou, não. Bom, feliz Páscoa também. O Flamengo começa na quarta-feira a caminhada na Libertadores, que é uma competição muito importante na história do clube, principalmente na história recente. Foram 4 decisões em 7 anos, 3 títulos, e pela primeira vez o Flamengo começa como o brasileiro com mais títulos, né? Até então estava empatado, empatou com os demais, e começa com o brasileiro com mais títulos e mirando os maiores campeões do continente. Por conta disso, você acha que a responsabilidade e a pressão elas se tornam ainda maiores para um clube que tem os seus rivais nacionais agora, de olho nele por ser o maior campeão na América, e mira os outros grandes do continente para também tentar igualá-los e passá-los futuramente? Com certeza, a dimensão do Flamengo nacional e internacional é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para tentar ganhar todos os títulos, dentro e fora do país. É uma responsabilidade grande. Temos a Copa do Brasil, temos a Libertadores, temos o Campeonato Nacional. Isto são 3 provas que nós temos a responsabilidade de jogar para ganhar. O Flamengo, nos últimos 5 anos, não tem ganho sempre, não é? Desde 2019 até hoje, 6 ou 7 anos, mas tem a responsabilidade de
tem a responsabilidade de, porque monta um elenco para isso e que nós, quer como treinadores, staff e jogadores, temos que abordar todas estas competições no máximo da seriedade. Jardim, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Pela sua primeira resposta, na tua percepção, então, a correção que você fez em relação ao que o Danilo citou, né, como vergonha no meio de semana para cá, foi mesmo uma questão comportamental ou teve algo além do que você trabalhou nesse intervalo rápido desse jogo em relação ao de hoje? E, por falar ainda em reintegração, em retomadas, né, como é que você está vendo essa questão do Plata? Hoje voltou a ser relacionado, entrou no jogo. A gente percebeu um comportamento no campo um pouco diferente do que ele estava sendo usado também. Como é que você resume a situação do Plata atualmente? A situação do Plata foi aquilo que já vos disse. Numa primeira fase ele tinha estado não totalmente integrado, foi para a seleção, conseguiu fazer dois bons jogos, voltou, está a trabalhar com o grupo cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto, porque ele é um jogador de qualidade, é um jogador que tem intensidade e muitas vezes para o jogo mais intenso que eu pretendo, é um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação igual aos outros, e é isso que estamos a fazer, como agora foi por um motivo diferente, não é? O Bruno está entrando e é um jogador que tem esse pressuposto também, no futuro ser importante. Mister, aqui à frente, Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. A gente poderia falar, claro, como o senhor tem falado como um todo, agora fez um recorte do Gonzalo Plata, queria fazer um recorte também do que tem apresentado o De Arrascaeta, e aí o recorte é um pouco maior, porque não tem só a ver com o Leonardo Jardim aqui no Flamengo. Desde o começo da temporada, muito se fala que ele não está entregando tudo aquilo que um jogador que é genial, como ele é, poderia entregar. Eu queria saber, na sua avaliação, aí sim, desde que o senhor chegou, como é que o senhor tem encontrado o Arrascaeta? Porque, a meu ver, não falta transpiração a ele. Ele corre muito, se esforça muito. Mas o toque genial ainda não está acontecendo com a frequência que a gente está acostumado a ver. Queria saber o que o senhor tem achado sobre isso. Obrigado. Com certeza que eu conheço muito bem o Arrascaeta, todo o seu percurso, mesmo anterior ao Flamengo e depois do Flamengo. Como já tinha vos falado, em 2019 segui um pedacinho o Flamengo e verifiquei a importância dele. O ano passado fez uma época fantástica, também iniciando a meio gás e depois desenvolvendo aquilo que é o seu futebol. Sabemos que ele vai melhorar, tenho a certeza, e que é um jogador importante. Iniciando as partidas, vindo do banco, é um jogador, como você disse, é um talento. Ele é um jogador de talento que pode ser extremamente decisivo quando ele estiver no seu melhor momento. Mas é um jogador que a gente gosta, o staff, também toda a torcida gosta, e acreditamos que ainda vamos ter este ano o melhor Arrascaeta, mas sabendo que a época também é longa, ainda falta 9 meses e a gente tem que gerir toda a gente. Eu não quero deixar ninguém cair, porque nós vamos precisar de toda a gente. Ainda hoje, um dos jogadores que teve no seu melhor, que foi o seu melhor jogo, foi o Ayrton. Eu dei-lhe parabéns, sou um dos primeiros a puxar por ele, mas ele hoje fez um jogo mais positivo, mais dentro daquilo que ele pode entregar, e por isso nós queremos aglutinar o grupo, porque as soluções têm que estar disponíveis. No futebol, de um dia para o outro há uma lesão, há um castigo, há um jogador que tem que parar, e a gente tem que ter outros para jogar. Por isso, o grupo, por a responsabilidade de jogar todas as competições, vai haver sempre umas pequenas alterações, como eu já disse, na sua apologista. A equipa B joga hoje, a equipa A joga amanhã. Não, vai haver sempre gestão dos jogadores, e com certeza que para o próximo jogo vai mudar mais alguns jogadores, que para a equipa ter frescura, mas para toda a gente perceber que é útil e pode ser importante durante a temporada. Jardim, Raíza Simplício aqui. Antes de você chegar, quando você estava para chegar, muito se discutia sobre o papel que o Pedro teria no seu time. E muitas pessoas até diziam: o Pedro não vai jogar com o Leonardo Jardim porque ele não tem intensidade para marcar tão alto, enfim.
E a gente tem visto o contrário. O Pedro tem uma alta minutagem com você, uma grande sequência de jogos, feito uma função um pouco diferente, às vezes jogando até quase como um meia. Eu queria que você falasse sobre essa importância do Pedro no teu esquema de jogo, para quem antes achava que ele até nem jogaria tanto com você. O Pedro é um jogador que hoje fez o gol que igualou, acho eu, o Gabriel como os melhores artilheiros. Fico satisfeito que os dois maiores artilheiros foram treinados por mim, um ano passado e um este ano. O Pedro é um jogador que tem umas características próprias, e tivemos já esta conversa com o elenco. Às vezes pressionar bem não quer dizer que tem que correr muito, tem é que saber timings do momento da pressão. O Pedro tem sido o atacante ponta da equipa, mas também não quer dizer que ele jogue sempre, não é? Vai haver uma gestão, porque ele também não é capaz de jogar 8 minutos durante a época. Mas é um jogador importante, que eu acredito dele, porque um avançado não é só pressionar. Um avançado é ajudar na construção, é ter capacidade de finalização, é muitos aspectos que não é somente pressionar. Por isso, eu acredito no Pedro, acredito que é um avançado muito bom aqui no Brasil, e vou utilizá-lo quando eu achar que tenho que utilizá-lo. E nesta fase tenho utilizado bastante. Também vamos ter agora a volta do BH, que é também um jogador que dá-nos outro repertório em termos ofensivos, e é aquilo que eu referi anteriormente. Eu quero ter todos disponíveis para começar, para gerir melhor o elenco e mantermos a intensidade do jogo alto. Boa noite, Jardim. Bruno Castanha. No primeiro tempo hoje a gente viu muita bola longa do Santos, ganhando a segunda bola, algumas transições também, o Flamengo correndo muito para trás. E no segundo tempo não, a gente já viu o Flamengo pressionar mais, correr para frente, pressionar. Você falou sobre a parte física também, do segundo tempo o time está mais inteiro. Mas acho que teve uma mudança de postura para o segundo tempo, uma compactação, né, melhor do time, para fazer um segundo tempo muito melhor do que o primeiro hoje, no sentido de dominar o adversário e criar oportunidades? Obrigado. É assim, vocês analisaram o jogo do Flamengo. Com certeza que o jogo do Flamengo no segundo tempo foi melhor do que no primeiro. Mas temos que analisar, porque o Flamengo não joga sozinho, tem sempre uma equipa lá para jogar. E hoje em dia, neste jogo, o Santos, como estratégia, utilizou os jogadores de ordem física, de marcação homem a homem, a correr o campo todo. Quer os dois avançados a pressionar lá na frente, em todas as bolas, quer os pontas a correr atrás de laterais, zagueiros a correr atrás de avançados. Passaram este tempo. No segundo tempo, a energia faltou, porque não é possível fazer isto durante 90 minutos, é impossível. Não há equipa no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo. No mundo do futebol nunca vi nenhuma equipa que consiga fazer. Chega ali aos 50, 60 minutos, já há uma marcação que falha, já é o tempo atrasado, e é aí o que acontece? A equipa que tem a bola começa a aparecer a melhor situação, a melhor decisão, esse tipo de situações que criam espaços, e foi por isso que o futebol do Flamengo melhorou. Mas em termos de jogo, o jogo foi mais ou menos sempre na mesma bitola, não é? O jogo foi na mesma bitola. Eu achei que o adversário, devido à intensidade que nós aplicamos, teve uma quebra grande na segunda parte. E eu próprio falei com o Cuca, e o Cuca disse-me não conseguia aguentar a segunda parte. Gastámos as fichas todas na primeira, a segunda foi difícil. Mesmo a ganhar 1-0, que acabamos de fazer um gol um pouco contra a corrente. Era uma vantagem que podia dar um aspecto anímico maior ao Santos, mas mesmo assim era impossível já eles conseguirem aguentar as nossas dinâmicas. Jardim, boa noite. Carlos Eduardo Mansur, do Sport TV. Eu queria te fazer uma pergunta, era justamente sobre a questão do tipo de marcação que o Santos trouxe para o Maracanã, característica também dos trabalhos do Cuca. Quando você tem um jogo de marcação individual e você começa a fazer a construção, a única certeza que você tem de um homem livre é nos primeiros passes que você vai ter um jogador sobrando. Fosse um 3 contra 2 ou um 4 contra 3, quase um mini-jogo dentro do jogo ali na saída de bola.
Você tem dois zagueiros pelos lados, o Ortiz e o Léo Pereira, muito bons nessa condução de bola. Queria saber o que você pediu a eles ao longo do jogo. Primeiro tempo, a sensação que a bola saía mais pelo Léo Pereira, pela esquerda, do que pela direita. E se do primeiro para o segundo tempo teve algum ajuste nessa saída para eles conduzirem com mais tranquilidade? Não, o que existiu, eu pedi aos jogadores sempre alguma mobilidade e alternância de posição. Tipo, o lateral esticar bem, o meia vir buscar, que é para arrastar as marcações contrárias dos adversários, quer por fora, quer por dentro. Foi isso que nós pedimos e foi isso que o adversário fez, foi andar. O lateral direito às vezes andava a marcar o Linho no meio campo e o ponta direita andava a marcar o Ayrton lá no fundo. E esta dinâmica criou muita fadiga ao adversário, porque, e atenção, o Santos fisicamente tem alguns jogadores muito mais agressivos do que o Flamengo. O Flamengo é uma equipa essencialmente técnica. E o que é que acontece? Tive alguma dificuldade em sair dessas marcações. Se fizéssemos um gol, isso podia mudar. Não o fizemos, mas pela capacidade e por aquilo que nós imprimimos no jogo, com essas dinâmicas, na segunda parte eles já não conseguiram andar atrás de nós. Deixaram de fazer a marcação homem a homem e começou a criar os espaços e começaram a criar as situações de maior controle do jogo, que acabou no número de golos que fizemos. Ainda demos uma na trave, ainda tivemos mais 2 ou 3 situações e eles só saíram, e já na segunda parte eles nem força para sair muito, saíram no contra-ataque do gol e de resto, fez os últimos 7, 8 minutos que aí estava 3-1 e a gente baixou um pouco o bloco para equilibrar o jogo. Aqui Jardim, boa noite, Marcos Martins do canal da QSRN. A minha pergunta vai na linha de uma das perguntas anteriores. Na coletiva após a derrota contra o Bragantino, você enfatizou a questão de alguns jogadores do setor ofensivo estarem muito estáticos no campo. E hoje deu para observar a equipe com mais mobilidade, se movimentando, se aproximando para trocar passes. Até que ponto a correção do jogo passado para esse jogo foi tática e anímica ao mesmo tempo, comportamental por parte dos jogadores? Com certeza. Eu falo com os jogadores, porque assim, eu sou um treinador, ao contrário que possam pensar, eu sou muito próximo dos jogadores, porque os jogadores é que jogam e eles é que têm que perceber as coisas para jogar. Eu digo, o futebol estático, para equipas fortes e físicas, é o melhor, porque se a gente dá a marcação, a gente tem hoje o Cebola, levou uma porrada, partiu a costela. O Eric foi andar lá na luta com os gajos, tem o ombro meio deslocado. Porque isso não é o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo tem que ser um jogo técnico e dinâmico. E quando as marcações são mais cerradas, temos que ser criativos. Sair do espaço, mobilidade, troca de posições. Como no basquete, quem conhece o basquete, é aclarar para criar um espaço para outro jogador. Esse tipo de dinâmicas que nós não fizemos. Nós fizemos um jogo estático. Os jogadores da frente jogaram estático. Por isso é que aos 45 minutos eu troquei logo 2 jogadores, porque a gente estava extremamente estáticos. Mas hoje não. Hoje tivemos uma dinâmica muito positiva, quer na primeira parte, quer na segunda, e por isso criou este desgaste grande ao adversário. E foi desta forma que eu vi, mas até questionei o Cuca e o Cuca também foi os dois técnicos com a mesma opinião. Jardim, aqui. Roque, coluna do Fla. O Pedro, já foi perguntado sobre ele, mas eu queria endossar um pouquinho essa situação. Ele que vem sendo o grande destaque do início do seu trabalho, né, em gols e participações. Em 6 jogos sob seu comando no Campeonato Brasileiro, ele tem 4 participações e gols, e geralmente essas participações são para poder abrir o placar ou para poder empatar o jogo, né? Algo do tipo. Eu queria que você falasse o status que o Pedro tem hoje nessa espinha dorsal do teu time, tendo em vista que ele foi titular em todos os seus 7 jogos à frente do Flamengo, e como que você pode projetar esse Pedro até o meio do ano. Você já falou que ele tem corrido mais certo, né? Tem sido mais preciso até na forma de correr, e a importância dele no comando do teu ataque hoje. Como eu já lhe disse, ele é o avançado de referência da equipe. Neste momento não temos outro avançado que seja tão referência como ele, pela sua capacidade, pela sua qualidade futebolística. Ele é o avançado. Se você diz, ele jogou em 7,
Com certeza. Se, por exemplo, se o Bruno vier e alguma situação necessitar do Bruno, ele não vai jogar 70 jogos, não é? Vamos ter que haver aqui algumas decisões, alguns times que eu tenho que decidir. Preciso de um jogador numa primeira fase, mais transição, talvez na segunda fase já preciso de um jogador quando a equipa baixar a intensidade, e tenho que gerir, porque senão eu não quero perder o Pedro no mês de junho ou de setembro. Eu quero o Pedro que me dure para a época toda, porque o Flamengo jogando as competições, as decisões estão na parte final da época, não é? E temos que ter os nossos jogadores inteiros, e por isso é que temos um elenco, para gerir os nossos atletas. Mas é um jogador que eu gosto. Vocês sabem que às vezes as pessoas falam, mas o Jardim treinou o Kylian Mbappé, ele era rápido e diagonais, mas eu treinei um dos melhores pontas de lança do mundo, dois deles. Um foi o Falcão Garcia e outro foi o Dmitry Berbatov. E o Dmitry Berbatov não era mais rápido que o Pedro, era do mesmo estilo do que o Pedro. O Falcão é um pedacinho diferente, mas eram dois jogadores do mesmo estilo. E estamos a falar, pronto, há pessoas que podem não conhecer quem é o Dmitry Berbatov, é um jogador também como vocês dizem no Brasil, da primeira prateleira, não é? Por isso eu já tive vários estilos de jogadores e eu tenho que criar um contexto para que as melhores qualidades de cada um consigam vir ao de cima. Esse é o meu papel como treinador. Porque chegar aqui e dizer, eu jogo assim, este não, aquele não, este não. Até o mercado está fechado, a gente tem que jogar com estes. Por isso é que eu tento criar o ecossistema para que os jogadores consigam performar da melhor forma. Boa noite, Jardim, aqui. Natália Brasil, Rádio Roquete, Damas do Esporte. Eu queria perguntar sobre o gol marcado pelo Léo Jardim, que acabou anulado. Na sequência, quando a bola foi correr colocada em jogo, até houve uma confusão ali entre os jogadores por questionarem o porquê da anulação do gol, e aí eu gostaria de saber qual foi a visão sua e da sua comissão técnica em virtude dessa anulação realizada pelo Daronco. Olha, a situação do Léo Ortiz, do gol anulado, depois de anular, isto sabe o que é que eu tive a preocupação? Eu tive a preocupação de dizer, não fizemos isto, vamos fazer mais dois, que a gente tem que virar o jogo, porque não posso levar uma decisão arbitral para a parte psicológica dos jogadores, e tenho que fazer os jogadores aquilo que eu reforcei no intervalo, disse, malta, segunda parte eles vão quebrar e a gente vai continuar a acelerar e vamos mexer na equipa, temos jogadores que vão entrar, que ainda vão acelerar mais o jogo e eles não vão aguentar. E se fosse preciso fazer mais um ou dois, a gente ia fazer hoje. Não foi preciso, por 3-1, a malta abrandou. Mas hoje, a malta, se precisasse, tinha uma energia com o Bruno que entrou, com o Plata, com a malta, com o Araújo, toda esta malta que entrou, o Paquetá. A gente, se precisasse ainda de fazer mais um gol, a gente íamos fazer. Boa noite, Jardim, aqui. Cidão Marina Litoral News. Quarto Flamengo estreia na Libertadores, é o atual campeão, até teve uma pergunta sobre isso. Mas eu queria falar um pouco sobre o rendimento na fase de grupos. O Flamengo ano passado se classificou, obviamente, foi campeão, mas com muito sofrimento até o último jogo. Você acredita que é possível ter uma fase de grupos mais sólida, como o Palmeiras, por exemplo, teve no ano passado, dentro desse grupo com o Cusco, Independente Medellín e Estudiantes? Obrigado. Com certeza que é possível ter uma fase de grupos mais sólida, mas isto é um bom exemplo, porque a gente normalmente a história serve para isso, para perceber que esta competição não há facilidades, há jogos em altura, há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo. Mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã, com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve haver a nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia, o futebol, todos os jogos são difíceis. Não há jogo fácil. O que pode acontecer é a gente tornar o jogo fácil. Tornou o jogo fácil, isso é outra situação. Mas hoje em dia não há jogos fáceis. Jardim aqui, boa noite. Indo nessa sua linha aí de mudança estrutural,
você nos próximos dias tem 2 jogos muito difíceis. O Cusco lá na altitude de 3.600 metros, mas depois você tem um Fluminense aqui no Maracanã, que vem sendo aí um carrasco do Flamengo durante os campeonatos brasileiros. Queria que você falasse um pouco sobre essa semana. Como que você pensa esse jogo na altitude e se você pretende poupar, entre aspas, algum jogador porque não tem condição de jogar na altitude, se você já tem esses números e esse relatório, o que o torcedor pode esperar do Flamengo nessa estreia da Libertadores, já pensando nesse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Obrigado. O que eu posso dizer é que são 2 jogos importantes, como todos os jogos do Flamengo, mas 2 jogos com 2 adversários que, como você disse anteriormente, é um adversário da Libertadores. O Flamengo já o ano passado teve algumas dificuldades em alguns jogos fora, não é? O Fluminense é uma equipa que também tem criado problemas, apesar de no Carioca nós conseguimos vencer o troféu. Temos que gerir a equipa, com certeza há uns que vão jogar mais agora neste jogo, depois no próximo talvez não joga, depois volta a jogar com o Fluminense, e é esta a gestão, porque uma coisa que eu não negocio é intensidade e trabalho da equipa, é isso. Se não for assim, eu não sirvo para ser treinador do Flamengo, porque toda a minha vida eu fui assim, não é agora que velho, sem cabelo, que eu vou começar a mudar. Ok, malta? Obrigado, Jardim. Obrigado.